Como vencer a carne? Existe uma maneira de vencer a carne? Existe. Eu vou explicar para você nessa noite. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então olha para mim, preste atenção. Todos nós aqui estamos inclinados para um lado, ou para a carne, ou para o Espírito. Grava isso que eu vou te falar. A inclinação precede a queda. Toda pessoa que um dia caiu, antes de cair, ela primeiro se inclinou. É como essa imagem que eu vou colocar para você, desse poste. Coloca aí, por favor. Esse poste, ele está o que, gente? Inclinado. Está ou não está? Ele está inclinado. Então, é perigoso passar ali perto, é ou não é verdade? Porque a qualquer momento ele pode, as pessoas olham, olha, esse poste aí vai cair. Eu não vou passar nem por perto, porque pode cair. E na queda, ele pode ferir uma pessoa, pode até matar uma pessoa. Ele pode causar um prejuízo econômico a alguém, que pode cair em cima de um carro. E ele pode queimar eletrodomésticos na queda, porque pode acontecer uma queda de energia e muita gente ter prejuízo com eletrodoméstico. Então, a queda causa prejuízos. A queda espiritual também causa prejuízos. Então, antes da queda, primeiro vem o quê? A inclinação. Quantas pessoas que um dia, elas caíram na fé, só que elas estavam inclinadas, e alguém chegou para ela para avisar, porque às vezes quem está de fora vê o quê? Vê melhor, não vê? Aí a mãe foi lá, minha filha, você está andando com essas pessoas aí, minha filha, cuidado. Não, mãe, eu não vou fazer nada de errado, pode ficar tranquila, eu só estou indo com elas ali, caminhando, indo naquele lugar, tal, mas eu não vou fazer nada de errado. Fez. Engravidou precocemente, teve dor de cabeça, a queda foi dolorosa. Mas antes da queda teve a mãe avisou, você está inclinada, mas ela não deu? Tem gente que está inclinada, por exemplo, o rapaz, ele trabalha num local que tem, você sabe que esse mundo é perdido, não é verdade? As pessoas nem respeitam mais a aliança de quê? De casado. Tem mulher, tem homem que não respeita mais, mesmo sabendo que você é casado, dá em cima. É ou não é verdade? Então, aquele homem é casado, aí começa de brincadeirinha, aí a mulher brinca com ele, aí ele, não, é tal, aí brinca também com ela, aí aperta a mão, e conversa, e isso e aquilo. Aparentemente, na cabeça dele, não, isso aqui não é nada, eu não vou fazer nada de errado, é só uma amizade, Ele está pouco, sem perceber, ele está o quê? Daqui a pouco o poste cai. E a queda é feia. E depois da queda não adianta chorar não. Porque Deus avisa antes de cair. Tem gente que está muito inclinado para o dinheiro. Só pensa em dinheiro. Se perguntar para ela, fala uma palavra com a letra A, aluguel. Uma palavra com a letra B, boleto. Uma palavra com a letra C, conta. A cabeça dela só gira em torno de quê? E às vezes ela até fala assim, eu não estou indo na igreja que eu estou trabalhando. Quer dizer, o dinheiro, ela está inclinada para o quê? Para o dinheiro. Então o diabo também dá. Você não sabia disso não? O diabo também dá. O diabo também abre portas. O diabo também favorece. Pastor, o diabo dá? O diabo abre porta? Abre. Lembra de Jesus? O que ele ofereceu para Jesus? Tudo isso te darei. Se prostrado, quer dizer, se inclinar, né? Se você se inclinar, vou te dar isso tudo. Então, o diabo queria que Jesus se inclinasse. Então, toma cuidado. De repente, você está caído, você está inclinado para um lado e não está percebendo. Então, pensa aí agora, eu, você, todos nós. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim também. Eu como pastor, você como membro, obreiro, será que nós não estamos inclinados para alguma coisa?
Se você está inclinado para o Espírito, graças a Deus. Pastor, hoje mesmo eu já fiz isso, ó. Me inclinei para a Bíblia. Hoje de manhã, pastor, quando eu acordei, eu dobrei meu joelho. Pô, graças a Deus. Pastor, hoje eu estava no carro, mas eu fiz assim, eu fiz uma oração para Deus. Que bacana. Mas será que todos estão assim? Será que alguém não está inclinado para alguma coisa errada? Então, se Deus está te avisando, se Deus está te falando, desperta antes que a queda aconteça. Amém? Amém. Grava isso. Antes da queda vem a inclinação. A inclinação precede a queda. Então vigiemos. Agora no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o quê? Vivereis. Então, olha só, pessoal, duas coisas fortes. Se eu viver segundo a carne, eu vou morrer. E se eu viver de acordo com o Espírito Santo, se eu mortificar minha carne, eu vou viver. Quando fala que morrer, não é morrer fisicamente falando, é morrer espiritualmente. É a pessoa viver separada de Deus. A pior consequência do pecado é essa. Porque, eu estava até conversando com a minha esposa antes da reunião, quando você peca e acontece uma coisa ruim, uma desgraça, isso não é ruim não. Isso é bom que te desperta. Isso é bom que te acorda. Isso é bom que logo você abre os olhos. Mas o diabo mudou a estratégia. Você lembra que antigamente acontecia muito isso? Manifestava demônio apontando o dedo na igreja. Ó, tem gente aqui, lembra disso? Tem gente aqui que está assim, que está desse jeito, que está... Era um tal de gente se arrependendo. Pastor, quero me batizar hoje. Pastor, vou me entregar para Jesus hoje. O diabo apontava o dedo. O diabo mudou a estratégia. Hoje ele está, ó, quietinho. Dando o quê? Fazendo a pessoa achar que ela está bem. Até ajudando. Dinheiro está prosperando, está comprando carro, está comprando casa, a coisa está melhorando, o diabo está te enganando, meu caro. Porque lá no fim, ele vai pedir a sua alma. Lá no final, ele vai pedir para Deus a tua alma, e Deus não vai poder fazer nada, porque você escolheu viver na carne, viver de acordo com a sua vontade. Então eu não posso me enganar, não posso me iludir. Eu tenho que mortificar, como está escrito aqui, mortificar as obras do corpo. Então, como que eu faço para vencer minha carne, pastor? Como é que eu faço para matar minha carne? Quem tem algum bicho em casa? Papagaio, cachorro, gato? Quem tem? Calopsita? Quem tem? Então, se você parar de alimentar, o que vai acontecer? Vai morrer, não vai? Primeiro vai ficar fraco, né? Assim, triste, vai pedir lá, mas aí você não dá comida. Aí, o que vai acontecer no final? Ele vai morrer. Então, se eu quero que a minha carne fique fraca e não tenha poder sobre mim, eu tenho que parar de quê? De alimentar ela. E o que é o alimento da carne? Quem sabe? O pecado, mas o quê? Infernete. Não é internet não, tem internet e tem o quê? A internet é boa, ajuda a gente em muitas coisas, facilita muito a nossa vida, mas tem o quê? A infernet, que aí você clica lá, você viaja lá, passeia e vê o que não agrada a Deus. Então é a infernet, isso vai alimentar a sua carne ou o seu espírito? A carne vai ficar mais forte, a carne vai ganhar força na vida da pessoa, mais conversações. Você fica conversando com pessoas que não tem nada de Deus para te acrescentar, aí fala uma besteira aqui, fala uma besteira ali, daqui a pouco está aquilo na sua mente, e por mais que você diga assim, pastor, eu ando com a pessoa, mas eu não faço o que ela faz, não, mas daqui a pouco você vai fazer, daqui a pouco você vai estar igual a ela. Por quê? Porque é mais fácil uma laranja podre apodrecer aquelas que estão boas, do que a boa salvar o quê? A podre. Então você tem que vigiar com quem você anda, vigiar com quem você conversa, vigiar o conteúdo que você consome. Então, se eu quero ter uma fé forte, então eu tenho que alimentar o meu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito? Lendo o quê? A palavra. Você lê a Bíblia, gente?
Quem lê a Bíblia? Uma vez no ano. Só isso, senhora? Está amarrado, hein? Quem lê todo dia, pessoal? Tem que ler todo dia. Quem segue, quem tem na rede social o Bispo Macedo? Quem tem? Rede social, quem ouve a mensagem do Bispo Macedo? Isso fortalece você, segue os canais da igreja. Inclusive, segunda-feira agora, começa a caminhada da fé. A caminhada da fé, 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, o Bispo Renato vai estar realizando. É bom que você se conecte com a fé, esteja ligado com a fé. Então, fortalece a sua fé, aí a sua carne vai ficar o quê? Fraca. Amém? E uma outra forma de você matar a sua carne é se batizar onde? Mas não é tomar um banho, é se batizar de verdade. É você se arrepender de verdade. Poxa, pastor, me batizei 2 vezes. Eu também, sabia disso? Eu me batizei 2 vezes. Eu me batizei a primeira, só que a carne não morreu. Não morreu, mas por minha culpa. Aí depois eu me batizei de novo. Na verdade, eu me batizei uma vez, né? Porque a primeira foi um banho. A segunda foi de verdade. Então, de repente, você se batizou e a carne não morreu. Tem até uma frase aí. Olha só isso. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Amarrado. Agora tem que matá-lo todos os dias. Então, de repente, é o seu caso, pastor. O infeliz sabia nadar. Não morreu. Então, mata ele hoje. Amém, gente? Amém. E quem quer se batizar, não tem frio, não. Ah, pastor, a água está gelada. Ah, pastor, você já entrou na praia? Sim ou não? Sim. Quem já foi na cachoeira? A água é quentinha, não é? Da cachoeira? Eu fui lá nessa cachoeira ali, da Formosa. Qual é o nome dela? Itiquira. Itiquira? Itiquira. Não entrei não, mas só molhei a mão. Eu e minha esposa. Água gelada, meu Deus do céu. Então, a pessoa entra na cachoeira, entra no mar. Então, a piscina está ali em cima. Já se batiza hoje. Ah, pastor, não trouxe roupa. Não tem problema. Você vai sair para casa molhado, mas vai salvo. Amém? Em paz com quem? Com Deus. Vamos terminar. Agora eu quero colocar para vocês aqui na tela, Mateus, capítulo 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Próximo. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado aonde? Então Jesus falou, pessoal, que é melhor cortar aquilo que não agrada a Deus do que manter aquilo ali e perder a salvação. Por exemplo, o corte, quem já fez aqui uma cirurgia? Quem já fez? O corte é legal, pessoal? É doloroso, não é verdade? Às vezes a recuperação também é terrível. O corte dói, machuca, tem que dar anestesia, usa o bisturi, é um corte, tem que dar ponto depois, é doloroso, mas ele é crucial, às vezes até para a vida da pessoa, porque ela vai cortar ali aquele tecido, aquele corpo estranho, não é assim? A pessoa tem lá um tumor, então corta lá aquele tumor e a pessoa tem a vida dela prolongada. Se ela continuasse ali com aquele tumor, ela teria ali 3 anos de vida, 2 anos. Então ela cortou aquilo ali, então a expectativa de vida dela agora aumentou. Por exemplo, quantas pessoas elas cortaram certos alimentos, porque ela foi fazer um exame e o médico falou, olha, a glicose sua está altíssima. A pessoa, meu Deus do céu, aí o médico diz para ela, você tem que o quê? Corta o açúcar, corta sal, fritura. Então, ela gosta, mas ela não come mais. A carne dela até pede, meu Deus, que vontade de comer um doce, mas o médico falou porque eu não posso mais comer. Então, em nome da minha saúde, eu não vou fazer a vontade da minha carne. A minha carne quer doce, mas eu não vou dar doce para ela. A minha carne quer a gordurinha,
mas eu não vou dar a gordurinha para ela. A minha carne, que é o tocinho do porco, mas eu não vou dar o tocinho, o torresmo do porco, está amarrado. Quer dizer, em nome de ter uma saúde, ela evita, ela corta os alimentos. Por que não pela sua alma? Pela alma tem que ser feito muito mais. Porque se eu corto para ter saúde, se eu corto para ter um corpo saudável, se eu corto para ter longevidade, imagina eternidade. Corte amizades, corte relacionamentos errados, corte lugares que te fazem mal, corta conteúdos errados que você vê na internet, corte contatos que você tem na sua vida que não agradam a Deus. Que é melhor entrar no céu com um amigo apenas do que com 10 e para o inferno. É melhor ir para o céu agradando a Deus do que agradando a todo mundo e perder a salvação. Então, 3 coisas fortes que Deus falou hoje. Para onde que nós estamos inclinados? Antes da queda vem a inclinação. Segunda coisa, eu tenho que alimentar o meu espírito e deixar a minha carne passar o quê? Fome. A minha carne tem que passar fome. O meu espírito tem que ser alimentado. E a terceira coisa, cortar coisas que não agradam a Deus da minha vida. Quem entendeu?